escrevendo em tempo real aqui. Perfeito! Estamos aqui hoje com o Júlio Souza da Token. Estamos comparando a solução ViaTrade com ERP. E a reflexão aqui é como é que a gente explica da forma mais fácil possível os benefícios do ViaTrade, da plataforma, comparado a algo que todo mundo já conhece. Por exemplo, o ERP. O ERP ele vende um chassi, então nós aqui também temos um chassi, que é a plataforma. Em cima desse chassi, o ERP tem vários módulos. Por exemplo, módulo de produção, módulo financeiro, de RH e assim sucessivamente. Nós aqui também temos módulos. A gente já tem módulos pré-definidos que possibilita a integração com vários outros sistemas. Eles já são pré-prontos. Tudo que o cliente quiser a mais, no ERP, ele paga customização. Aqui na nossa plataforma, ele vai pagar customização. Só que já temos outros 2 produtos encaminhados. Primeiro, é a integração dessa plataforma com todos os ERPs. E a segunda, o Júlio ainda não falou. Primeira pergunta, Júlio. Tudo isso que eu disse, tá certo? Sim, tá certo. A solução, o ViaTrade, ele é escalável. Então, ele pode ter uma primeira dimensão de atendimento, de serviço, de resolver problemas que as empresas têm de controle e gestão. E, em cima disso, é muito fácil, né, e flexível agregarmos outros recursos para que outras necessidades, inclusive outros relacionamentos dos clientes, possam ser atendidos. Perfeito. Júlio, me dá um exemplo prático, valendo agora. Escolhe um segmento de indústria, me diz o problema dele, me diz como é que a gente implementa o módulo básico e me diz como é que a gente customiza. Bem, o primeiro módulo, o primeiro cenário, onde é necessário que as empresas consigam carregar as informações no ERP delas. Então, hoje nós temos que atender uma situação onde podemos até dizer, né, que todos os principais ERPs do mercado, eles podem carregar informações em função dos arquivos que nós processamos e que geramos para que eles possam importar com a estrutura, né, com o layout adequado de informações. Então, esse é o primeiro cenário. Perfeito. Bem, pode ter um outro cenário, onde, por exemplo, a empresa ela precisa ter um processo, onde ela delega para seus gerentes, né, ou departamentos, uma situação onde eles vão ter que administrar prestações de contas que os funcionários de suas áreas efetuam, aprovar, e com base nessas aprovações, se possível, a solução fazer uma consolidação, até que a informação, né, com um ciclo de aprovação, até que essas transações elas possam ser vinculadas a um fechamento financeiro que vai corresponder à carga, né, das transações que a empresa já tem identificado, que tem que pagar, que corresponde a uma fatura de cartões de crédito, por exemplo. Né? Então, esse é um segundo nível. Então, o que foi colocado a mais? Um processo interno de justificativa de despesas, de controle, de administração, de aprovação, de validação, né, e de fechamento da integração com a fatura que foi carregada no financeiro. Perfeito. Então, esse seria um segundo cenário. Uhum. E qual o grande diferencial dessa solução para as soluções existentes de mercados, considerando que tem milhões de empresas que fazem despesas de gestão corporativas e, inclusive, receberam vários aportes de investidores? O que a gente faz diferente dessas empresas e qual é o nicho que nós atuamos? Bem, a primeira situação relevante é realmente o fato de que no mercado de cartão corporativo, a Token integra as principais empresas que utilizam o cartão corporativo de uso global. Perfeito. Significa que, né, vamos dizer o seguinte, esse cenário hoje de integração, ele já envolve todas as principais empresas que precisam ter operações, né, e precisam ter utilizações de cartões possíveis a nível global, e não somente, por exemplo, aqui no Brasil, internamente no Brasil. Então, o processo aí da Token, ele tem que tratar, inclusive, os detalhes de informações que envolvem moedas do exterior, né? Tanto moeda origem das transações, quanto as moedas de faturamento. As moedas de faturamento do exterior são em dólar, né? Então, a abrangência, né, a capacidade de abrangência e suporte do produto é muito maior do que simplesmente, por exemplo, um cartão que é emitido para uso local, né,
e que não tem como levar esses cartões emitidos, né, pelas instituições financeiras menores, né, ou pelas startups, né, financeiras, não tem como esses cartões serem, vamos dizer o seguinte, incorporados a uma capacidade de captura global. Então, esse é um grande diferencial. Maravilha. Outras duas perguntas, Júlio. A próxima é em relação a essa questão de despesas, gestão de despesas corporativas, nós temos dois modelos. Um é de empresa para empresa, onde os sistemas se falam, e tem um próximo nível onde precisa da intervenção. As pessoas precisam entrar e interagir com os sistemas enquanto essas informações estão indo de sistema para sistema. Como é que a Token trata isso e qual o diferencial que a Token oferece nessa solução? Existe uma grande diferença em processo de integração B2B, quando você tem um processo automatizado. Então, se você tem esse processo automatizado e o escopo, né, e o desafio da integração entre empresas, grandes empresas, e, portanto, você tem que conseguir capturar informações de um lado, né, tratar essas informações e colocar em conformidade com o RP do outro lado, o que você está fazendo, na verdade, é automatizando um fluxo de informação, né, de uma empresa origem para empresas destino. Então, Isso é totalmente automatizado. Agora, quando você precisa acoplar um processo onde, por exemplo, em empresas destinos, elas precisam ter um controle que envolve a verificação, a conciliação, né, a justificativa em relação a transações, quando elas se referem a transações de gasto, né, transações que vão interferir no fluxo de caixa da empresa. Então, quando essas pessoas conseguem interagir através de uma solução, né, que tem o quê? Que propicia interações web, né, e mobile, então significa o seguinte, né, que você acoplou uma outra camada de interação de pessoas que faz com que tenha um conjunto de processos que funciona no meio, quer dizer, entre a empresa origem e a empresa destino, mas que é independente e, ao mesmo tempo, integrada com a carga da informação automatizada do outro lado. Então, significa que a empresa, quando carregar as informações do outro lado, né, já tem um suporte para que todas as pessoas envolvidas e que são responsáveis por essas transações já incluíram as informações, enriqueceram as informações, essas informações foram aprovadas e a gestão, a diretoria, o financeiro, né, da empresa pode ficar tranquilo, né, pelo fato de que elas já estão plenamente justificadas e comprovadas. Isso tudo é feito através, né, de módulos web e mobile que são disponibilizados, acoplados, né, à plataforma. Maravilha. Ô, Júlio, e aí, então, a gente tem lá o chassi, colocamos esse módulo aqui no chassi. Puf, tem um módulo básico, que é, olha, se você não falar nada, esse módulo básico aqui faz tudo. Tem um módulo customizado que é de despesa de gestão corporativa. Fala um pouquinho dessa espinha dorsal financeira, dessa questão onde não só as multinacionais, mas como as grandes empresas brasileiras, precisam iniciar com essa espinha dorsal financeira. O que a plataforma Token oferece de diferencial? Bem, acho que a primeira questão não é exatamente, né, como que a empresa tem estruturado o seu sistema de gestão financeira. Então, você precisa oferecer alguma coisa, né, a mais do que isso. Okay. Então, o que pode corresponder a mais do que simplesmente, né, as informações, né, conseguirem ser carregadas, né, de forma estruturada e, portanto, que seja possível carregar o RP do cliente, é que, né, esse cliente ele tem algum suporte adicional, como, por exemplo, quais são as regras, né, quais são as regras de validação dessas transações quando elas entram no sistema financeiro da empresa. Uhum. Então, quando uma empresa, no caso do RP, né, ela carrega, por exemplo, as informações de uma nota fiscal, né, de uma conta que ela deve, tudo isso já passou por quê? Né? Já passou por um ciclo onde aquilo estava amarrado, né, a algum tipo de referência interna, como pedido de compras, por exemplo. Né? Como, por exemplo, um orçamento de serviço. E aquilo já foi validado, esse tipo de lançamento já foi validado por um processo que está operando antes do financeiro. Né?
Então, se você tem uma solução como o ViaTrade, né, onde um processo de validação ele está sendo suportado, né, antes, né, que o financeiro, né, ele considere que aquela informação que está entrando de contas a pagar, por exemplo, é efetiva e, portanto, já teve um controle anterior, com certeza, né, esse processo financeiro ele fica muito mais confiável, né, e a responsabilidade fica muito mais distribuída e, portanto, não é um lançamento que simplesmente caiu no sistema financeiro, né, e a empresa já tem que cumprir uma obrigação de contabilizar e pagar. Então, nós estamos acoplando um outro processo que é típico, né, de outros tipos de lançamentos que a empresa a empresa que tem um RP é obrigada a administrar, é obrigada, inclusive, a suportar. Perfeito. Júlio, quem é um vamos para dois cenários. Agora, isso que você mencionou, a forma como você descreveu esses diferenciais da plataforma, vamos aplicar isso num caso hipotético. Vamos dizer que tem um banco que tem conexão com todas as bandeiras internacionais, e ela quer oferecer, e o banco quer oferecer a prestação de um serviço de gestão de despesas corporativas para 1.000 dos seus clientes corporativos. O que seria os 5 passos que esse banco deveria fazer? E, primeiro, quais são os 5 passos que esse banco deveria fazer para oferecer este serviço para suas 1.000 maiores empresas corporativas? É um grande desafio, porque a primeira, existem algumas condições de oferta que têm que ser cumpridas. Na medida que o banco cria essa oferta, se ele não cumprir, com certeza pode, né, criar um grande problema em termos, inclusive, não atendimento a contratos. Né? Okay. Quando um banco assume o compromisso, né, de que ele está capacitado a ter uma solução, um processo, um serviço acoplado a ele, que vai conseguir, né, capturar as informações de transações, como de cartões de crédito, por exemplo, e conseguir processar essas informações e disponibilizar para carregar os diferentes ERPs, ele está dizendo que ele vai cuidar, né, das implementações para adequar a estrutura de informações do produto dele com cada ERP do mercado, que pode ter, inclusive, condições dinâmicas diferentes. Você vê hoje que existem códigos contábeis que são diferentes para empresas que usam a mesma versão do SAP. Códigos de contabilizações que são diferentes para empresas que utilizam, né, a mesma versão de qualquer ERP do mercado. Então, ela utiliza a versão 1, mas numa empresa A, né, ela tem uma estrutura, por exemplo, de contas contábeis X, e uma empresa B, ela tem uma estrutura contábil de contabilização de despesas Y. Então, por pode exemplo, haver variação. Uma indústria que tem 2 subsidiárias, uma usa o ERP SAP versão A e o outro usa a versão SAP B, cada uma com sua estrutura de contas. Seria isso? E não só isso, né? Você pega o SAP 1 na empresa A, o SAP 1 na empresa B. Okay. Né? As regras de informações podem ser diferentes. Né? Isso vale para os outros? Isso vale para o outro RP, para o Oracle, qualquer RP. Os RPs nacionais. Imaginando que nós temos 1.000 empresas, o que você está dizendo é que o banco tem que garantir a coleta dessas informações nas bandeiras e personalizar, processar e personalizar a entrega dessa informação nos RPs, conforme os RPs e as regras. É isso? Se ele está assegurando que faz esse atendimento, a questão é como que ele vai executar isso. Perfeito. Entendi. Se as 30 mil, né, os maiores bancos têm 30 mil, 40 mil pessoas na área de TI. Né? Sim. E cuidar, né, cuidar desse legado de sistemas dos produtos bancários hoje é muito complexo. Né? Imagina ele se preocupar em criar interfaces, né, com diferentes ERPs que podem ter regras diferentes quando as empresas são diferentes, usando o mesmo ERP. Né? Como que ele pode assumir esse compromisso? Né? Qual a velocidade dele para conseguir atender isso? Né? Quer dizer, onde é que ele estaria administrando, inclusive, né, no seguinte, todas as soluções de integrações que ele vai ter que integrar no ambiente dele, do banco. Então, daqui a pouco, né,
corre o risco de ele estar tendo mais problemas em resolver as pendências, né, ou os problemas que são alegados pelos clientes em relação, né, a questões de importação de dados que os clientes não estão conseguindo fazer, do que resolver problemas de operação do sistema bancário. Quer dizer, Júlio, e como é que resolve o BO da pessoa de produto, da pessoa que atende os clientes, que interage com os clientes, a pessoa de negócio que interage com os clientes, que está vendo ali uma oportunidade de criar um novo produto ou serviço, mas quando ele traz isso para dentro do banco, ele tem que entrar na fila. Ele tem que entrar na fila de prioridades da área de tecnologia, da área jurídica, da área de compliance, da área de LGPD, da área de privacidade dos dados, proteção de dados. E aí? Como conciliar essas duas questões? A velocidade de lançamento de novos produtos e serviços com a realidade que você acabou de mencionar. Como resolver isso? Como os bancos poderiam resolver isso? Que caminhos teríamos? Então, essa é uma questão de qual a visão, né, e estratégia que se tem. Né? Se for entendido que isso pode ser resolvido, né, com base na infraestrutura de sistemas do banco, né, das soluções que o banco tem, e que todos esses módulos de tratamento de informações, né, para preparar os dados, para que possam, né, tanto fluir para fora, quanto receber os fluxos de clientes dentro do ambiente bancário, se isso for feito dentro da plataforma do banco, daqui a pouco, cada particularidade tem que ser prevista e vai ser incorporada dentro da infraestrutura de sistemas do banco. Então, isso é praticamente impossível, é um desafio enorme, né? Então, e isso pode ser super arriscado. Então, a forma de fazer isso, ela tem que ser bem pensada, é claro que tem que existir uma maturidade em relação a como fazer isso, não é? E, de repente, avaliar o que existe no mercado. A proposta, né, que nós temos é o seguinte: todo o processo, todo produto bancário, ele tem que se manter íntegro. Então, ele não pode ser interferido por uma particularidade externa. O banco tem que garantir a operação dos seus produtos, dos seus serviços, né, sem que ele tenha que, dentro desses produtos, dessas soluções de suporte desses produtos, fazer adequações por questões, né, de uma variação, de uma regra de integração de qualquer sistema de cliente. Né? Então, o que a Token propõe é isso. E como temos, né, feito há muito tempo, e como opera hoje os cases. Nós entendemos que o banco, para cada processo, né, para token, ele é um hub de negócio. Nós padronizamos a conexão com esse hub de negócio, ele não tem que fazer nada fora de um padrão de conexão, interoperabilidade dos dados entre ele e uma plataforma da token. Perfeito. Júlio, então, antes de você falar da plataforma da token, uma outra pergunta. Enquanto você falava que tinha as particularidades das empresas e das suas subsidiárias, por exemplo, uma indústria, seja ela qual for, você mencionou essa questão das várias versões do mesmo RP e das regras contábeis diferentes. Agora, tem um outro ponto muito importante ligado à segurança da informação, à cibersegurança, à proteção de dados. Como é que, se o banco está aqui do lado de cá, quais são as opções do banco colocar isso lá dentro do RP? Tem empresas que permitem que o banco vá lá dentro do seu RP, ou o RP que vem buscar informação no banco, gerando uma vulnerabilidade para o banco, ou o banco bota isso num lugar neutro que a empresa vai lá e pega? Como é que cenários são esses? Para as informações saírem do ponto A e do ponto B, garantindo a máxima segurança, a auditoria, garantindo que aquilo que você enviou, a empresa recebeu, se não recebeu, está lá com as informações. Como resolver esse desafio? Então, tem as regras, os requisitos das empresas em relação à proteção, né, do fluxo de informação e também em relação a conteúdos e dados, né, das informações que atrafegam, que flui do banco para a empresa, elas mudam. Cada empresa pode ter uma regra. Então, por exemplo, você pode ter uma regra, né, de criptografia que tem uma chave específica de cada empresa. Então,
De repente, pode ter uma situação onde ela fala o seguinte, olha, aqui eu tenho um ambiente disponibilizado, né, e você vai ter que conectar com o meu ambiente, né, e aqui nós temos uma solução, né, de gerenciamento, ok? De conexão, onde você só pode se conectar com uma determinada chave pública. Aí você consegue gravar as informações dentro do meu ambiente. Ou você, banco, né, ou empresa que presta serviço para o banco, né, você tem que ter um ambiente pronto para isso, sendo que agora eu sou o agente ativo. Eu que vou conectar e retirar essas informações. Né? Então, significa que você tem que encriptar esses dados de uma forma, né, que eu consiga decriptar, quer dizer, desembrulhar essa informação quando ela cair no meu ambiente interno. Né? Uhum. Então, você tem que gerenciar isso. Então, o que significa, né? Significa que você pode ter empresas definindo requisitos diferentes pelo fato de cada empresa tem o quê? Tinha o seu tipo de ambiente, solução e requisito de segurança. Nós podemos ter mil formas diferentes, então. E tem empresa que ainda pode falar, olha, eu quero uma conexão segura, tráfego seguro, e ainda eu tenho uma chave de criptografia do arquivo que eu vou aplicar aqui internamente, não é só o canal de transmissão. Né? Eu quero que você aplique isso, né, nos arquivos, e somente eu vou conseguir decriptar isso aqui no meu ambiente. Né? Então, o banco oferecer